Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, feliz mês e felicíssimo ano que estamos atravessando. Que esse ano seja um ano de mudanças em nossas vidas, que nós resolvamos conhecer o nosso Criador, Deus, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, lendo de 1 a 4 horas todo dia, mesmo nos sábados e domingos, para que possamos conhecer a essência de Deus, conhecer as suas leis e nos tornando, pelo estudo, um cristão de verdade. O cristão de verdade, aquele que segue as leis divinas e também segue as leis da sociedade aonde vive, momentaneamente encarnado. A Terra é uma escola, é onde nós reencarnamos várias e várias vezes. Todas elas com a finalidade de nos educarmos, de nos enquadrarmos nas leis de nosso Criador e, finalmente, por vontade própria, seguir os seus ensinamentos. Só aí nós teremos paz dentro de nós e paz em torno de nós. Quando cumprirmos as leis, todas as leis, quando formos educados sobre todos os ângulos de vista, moral, ético, cristão principalmente. Meus amigos Marcelo Paes Barreto, desde 1968, no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel, sempre estudando os livros seguros da doutrina espírita, do Consolador prometido, que veio completar o cristianismo, sempre estudando as leis do Estado democrático de direito, pois a democracia é uma oportunidade que Deus nos dá para vivermos em harmonia com todos os nossos irmãos em sociedade, respeitando os direitos de cada um e só fazendo o que gostaríamos que fosse feito conosco. Democracia é respeito às leis. Democracia é sermos obedientes às leis e procurarmos implantar um reino de paz aonde estamos, mesmo que momentaneamente. Eu estou relendo pela 4ª ou 5ª vez os 16 livros do Espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. Estou lendo pela 4ª ou 5ª vez. Na sequência, esse aqui é o número 11. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. É o número 11. São 16. Você só conhece a obra se você ler os 16 na sequência, estudando todo dia, de 1 a 4 horas por dia. Senão você não conhece, nem tem autoridade pedagógica para fazer palestras, seminários, conferências. Mas hoje aqui, eu estava relendo a lição Libertação pelo Amor. Libertação pelo amor. E fiquei tão emocionado, já reli agora, nessa semana, umas 6 vezes, e aí resolvi dividir com vocês um pouco dessa emoção pedagógica. Eu estou em estado de êxtase,
porque gosto de estudar como aluno, como aprendiz. E é isso que eu vou tentar fazer com vocês nessa lição maravilhosa da professora, da orientadora Joana de Ângeles. Libertação pelo amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 22, versículo 39. Toda a essência da vida encontra-se estabelecida no amor. Toda a essência da vida encontra-se estabelecida no amor, que é de procedência divina. Alcançar esse clímax do processo de evolução é o cometimento mais audacioso que o ser inteligente encontra pelo caminho ascensional. Aonde está o amor? Os espíritos responderam que as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. Em cada filho, Deus estabeleceu ali todos os parâmetros das suas leis. Mas eles precisam ser lembrados por nós. Então, quando você quiser conhecer o verdadeiro amor de Deus, é o que Jesus e os espíritos superiores trouxeram para nós e reuniram aqui neste livro. É o maior tratado de reforma do amor, de reforma moral, de reforma íntima que existe hoje sobre a Terra. Todas as religiões deveriam ler esse livro. Todos os políticos, todos os funcionários públicos, civis, militares, das empresas privadas, todos os cidadãos deveriam ler, e cidadãs, deveriam ler para tirar daqui o verdadeiro conteúdo do amor. É o amor que deve dirigir as nossas vidas. Mas ele precisa ser reestudado de forma séria. Na perspectiva da psicologia profunda, o ser vive para amar. Deus nos criou para amar, amar a vida, amar a nós, ao próximo, amar a Ele, principalmente. Conhecendo as suas leis, trazendo-as para dentro de nós e trabalhando essas leis na convivência com os irmãos e na nossa reforma íntima. Na perspectiva da psicologia profunda, o ser vive para amar e ser amado, iluminar a sombra e fazer prevalecer o self. O self é o oposto do ego, do egoísmo, do orgulho. Quem estuda o amor de 1 a 4 horas por dia, todo dia, ele vai aprender a fazer essa limpeza dentro dele. Ele vai aprender a empreender dentro dele a mudança do homem velho, cheio de vícios, para o homem novo, que segue as leis e os ensinamentos de Deus trazidos por Jesus e pelos espíritos superiores, na doutrina dos espíritos superiores, na doutrina espírita, o Consolador prometido. Esse processo encerra toda a saga da autoconquista de cada ser que deve transformar impulsos em sentimentos, atavismos em atividades lúcidas, heranças dominadoras em aquisições plenas, instintos arraigados em emoções harmônicas, hábitos estratificados em realizações edificantes.
tendências inferiores em aspirações elevadas sob os impulsos do amor. Tal é o grande compromisso que deve ser atendido por todas as criaturas que anelam pela tranquilidade e pelo bem-estar legítimo, pela paz que nós devemos aprender, estudando, a construir dentro de nós. É de dentro de nós que vai sair a paz, do nosso olhar correto, do nosso falar, ouvir, do nosso trabalhar com as mãos e principalmente as nossas ações. Se nós estudarmos e nos tornarmos um filho verdadeiro de Deus, só faremos as nossas obras com base nas leis do amor. Então é isso que me emociona muito, porque é isso que estamos há 2000 anos tentando fazer e não queremos fazer. Terapia eficiente para a superação da sombra. O amor é um medicamento salutar para o ego enfermo. Para o ego enfermo. Estímulo eficiente para o self, que desabrocha soberano quando irrigado pelo fluxo desse sentimento superior da vida. O self é a alegria de viver respeitando a tudo e a todos. O self é a alegria de viver sem egoísmo, sem orgulho, sem ciúmes, sem intolerância, sem violência nenhuma. As suas palavras refletirão o seu coração, que é de amor. O que sai da sua boca será o exemplo vivo do que você já tem aí dentro, se você for um cristão de verdade. Jamais você vai xingar, vai julgar indevidamente as pessoas, vai caluniar, vai usar palavrões, vai partir para a violência. Então é isso que ela nos diz. Jesus, o homem, quando aqui esteve, e ele não precisa voltar, porque ele está conosco sempre. Ele é o governador do planeta Terra. Jesus, o homem, fez o exemplo mais vívido do amor de que o mundo tem notícias. Como é bom estudar Jesus. É uma maravilha a gente ouvir, ver como ele conversava, como ele caminhava, chegava na casa das pessoas, como ele encontrava as pessoas e dialogava com elas. Submetido submetido às injunções, porque passam todas as criaturas, a sua trajetória fez-se assinalada pelas mais vigorosas páginas de compreensão e brandura para com todos. Olha o exemplo que nós temos que seguir. Compreensão e brandura para com todos. Exercendo autoridade e carinho em perfeita harmonia, mesmo nas situações mais chocantes, sem perder o equilíbrio nem a afetividade. Quando austero, educava amorosamente e com energia. Quando meigo, orientava com ternura e segurança. Ante a hipocrisia insidiosa e perversa, assumia a atitude de enfrentamento sem descer à condição infeliz de seu antagonista, repreendendo-o e desmascarando-o com o objetivo de educá-lo. Olha como é que se procede, como é que nós devemos aprender a proceder na vida em sociedade, no convívio das religiões, dos empregos, dos locais de lazer, nas famílias. Olha o exemplo.
a ausência do amor no ser humano, e é o que mais tem hoje, porque 95% nunca leu da forma que nós estamos falando, nunca estudou, 95%. Pergunta a quem é o palestrante se estudou do jeito que nós estamos falando. Pergunta, você vai ver que não, a maioria esmagadora. Mas querem aparecer. Querem aparecer. Como se fossem sabichões, metidos a saber, quando na verdade são igual aqueles sepulcros, lindos por fora, podres por dentro. Aliás, a Joana de Ângeles usa esse termo. É o que mais temos hoje nas religiões. As pessoas querendo se apresentar como grandes conhecedores. São lindos por fora. Mas quando recebem a primeira alfinetada, são podres por dentro. São orgulhosos, são brigões, são intolerantes, sem paciência, não sabem fazer o perdão, não sabem exercitar o perdão, não sabem se reconciliar, não sabem ser doces, brandos e pacíficos. A ausência de amor no ser humano e, por consequência, no mundo, demonstra o estágio de primarismo ainda predominante que dificulta o processo de evolução. Olha o estágio que nós estamos ainda bem atrasados aqui no Brasil e em vários países do mundo. A maioria esmagadora da nossa sociedade passa fome, não tem água potável, não tem esgoto, não tem lugar nas escolas, nos hospitais, não tem moradia. E nós não estamos nem aí. Nós estamos querendo tomar vinho durante os dias, que faz mal para a saúde, em todos os casos, é uma droga terrível. E fazer sermões quando somos chamados. Nós queremos contar mentira, mostrar o lado mentiroso nosso, enganando a nós e a sociedade, gerando conflitos perfeitamente dispensáveis. A maioria das nossas brigas não deveriam existir se fôssemos de verdade cristãos, mas que se demoram perturbadores como ferretes, impelindo para a frente para a conquista desse atributo superior do ser. Amar é abrir o coração sem reservas, encontrar-se desarmado de sentimentos de oposição. Olha o que é o amor. Amar é abrir o coração sem reservas, encontrar-se desarmado. Tem gente incentivando a comprar armas. Encontrar-se desarmado de oposição, de querer julgar todo mundo, de querer ser superior, metido a besta, intolerante. Tem pessoas que ficam emburradas, ficam roxas. Tem pessoas, eu vi um dia desse uma senhora que faz palestra, é metida a fazer palestra religiosa, mas no supermercado eu vi ela emburrada, roxa, as bochechas roxas. Porque a pessoa quer fazer plástica para mostrar o lado de fora, quer fazer palestra para mostrar o lado de fora. E dentro, às vezes, está bem podre, bem ruim. A situação é muito complicada. Então, amar é abrir o coração sem reservas, encontrar-se desarmado de sentimentos de oposição, sempre favorável ao bem e ao progresso, mesmo quando discordando das colocações que são apresentadas. Nós temos que aprender a conversar com as pessoas que não concordam conosco, mas conversar com a educação. Temos que aprender a ouvir.
a responder, a ter paciência, tolerância. Tem pessoas que às vezes nós vamos conviver durante 5 anos e conviver com educação. Nós não vamos, às vezes, mudar a pessoa porque depende só dela. Então nós temos que aprender a respeitar o próximo. E isso é amar. É também um mecanismo de compaixão e de misericórdia para consigo, e principalmente para com o seu próximo, sua meta e sua necessidade, que passa a constituir-se fundamental no relacionamento da conquista da autoconfiança. O amor não mente, porque a sua é a estrutura da autenticidade, sempre aberto e claro. Sempre aberto e claro, pois possuidor de quase infinita capacidade de paciência e de compreensão. Possuidor de quase infinita capacidade de paciência e compreensão. É isso que os governantes estão precisando, os governados mais ainda. Todos nós estamos precisando fazer em nós a reforma que Jesus propôs há mais de 2000 anos. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, por se autorrespeitarem, por todos quererem o bem de todos, para aprenderem a viverem em humanidade, onde todos os direitos serão garantidos aos seus proprietários, que somos todos nós. Somos todos irmãos. Hoje nós nos tratamos como inimigos. Vejam o que as polícias têm que fazer, o que a sociedade está fazendo, dirigindo alcoolizado, matando as pessoas. Vejam. Jesus, na condição de peregrino do amor, demonstrou como é possível curar as feridas do mundo e dos seres humanos com a exteriorização do amor, em forma de compaixão, de bondade, de carinho e de entendimento. Em forma de compaixão, para você estudar o que são essas virtudes que fazem parte do amor e, obviamente, da caridade, demora, às vezes, 10 anos estudando. A simplicidade, a humildade, a compaixão, a misericórdia, o coração limpo, a brandura, o pacífico, alcançarmos a pacificação interior. Isso não existe mediunidade para isso. Não existe milagre. Isso é você que tem que estudar e empreender dentro de você a reforma verdadeira do estudo, para você ser um cristão de verdade. Então nós temos que estudar muito. Vejam o que continua dizendo a nossa orientadora jurídica divina. Jesus jamais temeu os poderosos, os intrigantes, os fariseus odientos e ingratos, os saduceus materialistas e utilitaristas, sem, porém, os detestar. Lamentando o estado em que se encontravam longe de Deus e de si mesmos, intoxicados pelo orgulho e vencidos pela avareza, infelicitadores, porque infelizes em si mesmos, sem se permitirem lugar propício ao despertamento para a realidade espiritual. O materialismo hoje está tomando conta de todos nós 24 horas por dia.
Tem gente que é 24 horas por dia vendo as fofocas do Facebook, vendo as fofocas do Instagram, do YouTube. Quando essas três ferramentas foram criadas, autorizadas por Deus, para ajudar no intercâmbio entre o bem, entre as pessoas de bem, entre as notícias da ciência, das universidades, das leis em vigor, para podermos implantar um ambiente de paz no mundo e não essa guerra de fake news que estamos vivendo. Essa ofensa às pessoas. O amor dinamiza os potenciais internos do ser, contribuindo para que os neurônios e as glândulas do sistema endócrino produzam enzimas saudáveis. Olha o que nos diz a nossa instrutora. O amor verdadeiro dinamiza os potenciais internos do ser, contribuindo para que os neurônios e as glândulas do sistema endócrino produzam enzimas saudáveis que imunizam o ser em relação a diversas infecções, enquanto vitalizam o emocional e o psiquismo. Afinal, de onde dimana essa energia poderosa? É graças ao amor que os relacionamentos atingem a sua plenitude. É graças ao amor. Jesus mostrou isso. Madre Teresa de Calcutá nos mostrou isso muito bem. Irmã Dulce, Chico Xavier, Mahatma Gandhi, todos, Divaldo Franco, todos nos mostram que o caminho é o amor, mas é o amor estudado, conhecido, compreendido, assimilado e praticado. Somente o amor permite que se vejam as pessoas como elas são. Sem ele, percebem-se os reflexos da personalidade que deseja impressionar e conquista lugar e afeto sem a qualidade essencial que é o sentimento profundo de doar para depois receber, ou ofertar sem o escuso interesse de negociar uma recompensa. Amando-se, ultrapassa-se a própria humanidade. Amando-se, ultrapassa-se a própria humanidade, na qual se encontra o ser, para alcançar-se uma forma de angelitude que alça do mundo físico ao espiritual, mesmo que sem ruptura dos laços materiais. Nós podemos fazer isso aqui ainda quando encarnados. Mas para isso depende de nossos esforços, da coragem de estudar, de se matricular na escola da alma, na escola do Evangelho, de estudar de 1 a 4, a 5, a 6 horas por dia, de repetir as leituras, de fazer reflexões e empreender dentro de si a reforma necessária. A reforma necessária. Esse sentido de alto amor que se transmuda em halo amor, alcança a etapa mais elevada, que é o amor a Deus acima de todas as coisas e condições, por significar a perfeita identificação da criatura com o Criador, aurindo sempre mais força e beleza para o autocrescimento. Jesus é o amor humanizado que se encontra ao matadouro em holocausto vivo, demonstrando que a existência terrena, embora merecendo respeito e sendo credora de preservação,
Quando luz, o amor ao próximo, cede lugar pessoal em favor daquele, transferindo-se por abnegação de uma condição existencial efêmera para outra espiritual e eterna. Então, a lição que nós queríamos trazer para a nossa reflexão é sobre como nos tornarmos criaturas do bem, como nos tornarmos criaturas honestas, direitas, responsáveis, criaturas que estudam. Sem o estudo, você não saberá o que é o amor. Sem o estudo e a prática, você não saberá o que é a caridade. Isso tudo que nós estamos falando é a caridade vivenciada. É a paciência incondicional, é a vontade de perdoar e perdoar de verdade, reconciliar com os inimigos, passar a tratá-los como irmãos, passar a amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus é cumprir as suas leis. Isso é o amor a Deus. E amar ao próximo é sempre empregar na relação com o próximo todos os ditames da lei. Amar a si, amar a você mesmo, é sempre estar empregando com você os ensinamentos da lei. Então, nós queríamos emocionadamente trazer para vocês, não é ensinar nada a ninguém, mas trazer uma reflexão para que a gente pense melhor no que está fazendo nessa oportunidade reencarnatória. Parem de dizer que a reencarnação não existe, estudem, leiam. Sigam Jesus, que foi o melhor aluno que veio à Terra, para mostrar para nós quais são as leis de Deus e como passar a cumpri-las. É aí que estaremos nos elevando e nos candidatando pelos próprios esforços, como aluno responsável, a subir os degraus da perfeição. É aí que estaremos criando dentro de nós a verdadeira paz. Não é essa paz que o mundo material nos oferece, mas a paz nos ensinada pelas leis de Deus e que Jesus fez referência de forma muito categórica e pedagógica. A minha paz vos dou. Ninguém vai ao Pai sem passar por mim, porque eu sou o caminho, ou seja, ele trouxe para nós o caminho. E ao verificarmos o caminho, nós estamos conhecendo, buscando a verdade. E detentores dessa verdade, saberemos viver com dignidade daqui para frente, com respeito às leis do Criador e a todos os nossos irmãos de sociedade, com respeito a nós e a todos. Só aí que nós estaremos, por nossa responsabilidade, mudando a terra de um patamar de provas e expiações e muita violência, muita ignorância, como está hoje, para um patamar superior, aonde iniciaremos uma paz verdadeira, uma forma de viver de fraternidade profunda, de respeito a tudo e a todos, de irmandade com tudo e com todos, de igualdade para todos, de acesso de todos igualmente aos bens necessários à vida.
só através do estudo sério e competente. E é isso que nós estamos procurando fazer no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Há mais de 50 anos aqui sentado estudando, todos os dias, inclusive sábado e domingo. Jamais nos afastando dos ensinamentos de Deus e dos ensinamentos do Estado Democrático de Direito, que também são autorização dele. É só aí que estaremos trabalhando a verdadeira paz em nosso querido e amado planeta. Por isso, nossos vídeos, aulas, estão no Instagram, no YouTube e no Facebook. Não para fazer palestra nem palestrante, que aqui não tem, graças a Deus, mas para fomentar a vontade de estudar e de se reformar. Um grande e fraternal abraço a todos. Muito obrigado pela atenção. Feliz ano, feliz meses para completarmos esse ano maravilhoso com estudos e mudanças em nosso comportamento, sempre para o bem.